Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Flávio Pompeu, eu sou cientista político. Eu fiz graduação e mestrado aqui na UNB, então é um prazer estar aqui com vocês na instituição em que eu estudei, onde eu me formei. Eu sou membro do coletivo Cana Cerrado, coletivo antiproibicionista. Sou um dos organizadores da Marcha da Maconha Brasília. Eu sou também membro do PSOL DF e do coletivo Agrega. Então é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, poder me reunir com vários coletivos, várias organizações políticas, que muitas vezes a gente fica focado só na nossa causa e esquece que tem outras questões até, que tem questões que são transversais e a gente tem que ter esse tipo de espaço para identificar essas questões transversais e poder tratar juntos. Hoje eu estou aqui para falar especificamente sobre o tema drogas no novo Código Penal. Então tem uma proposta de reforma do Código Penal no Senado Federal e essa proposta muda bastante o tratamento que o Estado vai fazer em relação às drogas, tanto para o uso como para o tráfico. O antigo Código Penal, como vocês sabem, ele foi elaborado em 1940. Então ele é um código muito antigo, ele já tem 72 anos. De lá para cá, mudaram questões tecnológicas, questões econômicas, questões sociais, surgiu a internet. Então esse código não trata de várias questões recentes. Diante dessa necessidade de atualização, o Senado Federal ele constituiu uma comissão de juristas notáveis. Essa comissão foi presidida pelo Gilson Dipp, e essa comissão, no primeiro semestre desse ano, então é agora que está rolando essa discussão, essa comissão elaborou um novo Código Penal, uma proposta. Essa proposta, ela muda várias questões que interessam para a galera que está aqui, porque ele fortalece o combate ao crime de racismo, ele muda o tratamento para o aborto, ele cria, também tipifica crimes cibernéticos, ele mexe com a questão da sexualidade, esse novo Código Penal. Então é fundamental a gente conhecer o que está sendo debatido e ver o que tem de positivo e ver quais são as limitações desse código. Um dos principais temas que esse código muda é a questão das drogas. Hoje no Brasil, a lei que trata de drogas é a Lei 11.343 de 2006, é a Lei Nacional sobre Drogas. Essa lei ela diferencia o usuário, que se enquadra no artigo 28 da lei, do traficante, que é aquele indivíduo que se enquadra no artigo 33 da lei. Só que quem que define se a pessoa é usuário ou traficante? É o delegado, é o juiz, e não tem parâmetros claros para isso ser feito hoje. Então, hoje isso é feito de forma subjetiva. Pode ser que um indivíduo com uma mesma quantidade ele seja considerado usuário e um outro indivíduo em outra condição socioeconômica seja considerado traficante. Isso na lei atual. Então, o novo código ele busca resolver esse problema. Como que ele faz isso? Para começar, ele revoga os artigos 27 a 30 e os artigos 33 a 47 da Lei 11.343, que é a lei atual. Ele revoga esses artigos e ele efetivamente despenaliza algumas situações de uso. Ele descriminaliza o usuário. Então, deixa de ser crime duas situações. O porte de drogas para consumo pessoal e também deixa de ser crime semear, cultivar ou colher drogas para consumo pessoal. E como é que fica a questão da subjetividade? Essa proposta de novo código cria um parâmetro. Esse parâmetro é baseado no consumo médio de drogas do indivíduo. Esse código ele propõe que o indivíduo ele pode botar a quantidade de uso para 5 dias. Não vai ser crime. Isso para qualquer droga. Então, por essa proposta, o indivíduo que tiver, salvo prova em contrário, salvo prova de tráfico, o indivíduo que estiver aportando droga para até 5 dias de uso não vai poder ser penalizado. A droga vai ser apreendida, mas ele não vai mais para a delegacia, não vai ter processo judicial. E quem vai determinar essa quantidade de 5 dias é a autoridade sanitária, no caso a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então esse novo código, que ainda não foi aprovado, ele traz alguns ganhos em relação à lei anterior. O primeiro ganho é que o usuário que estiver portando deixa de ir para a delegacia, deixa de responder processo judicial, que é positivo. Tanto em termos de direitos humanos, como em termos de economia para o Estado.
o Estado vai economizar na ação policial, na ação judicial, vai economizar com defensores públicos e vai sobrar orçamento para outras ações mais prioritárias. O segundo ganho que eu destaco dessa lei, que eu acho que é o mais positivo, é a possibilidade de cultivo de cannabis para uso pessoal. Por esse Código Penal, o indivíduo que estiver cultivando para uso pessoal, que não circular a própria droga, não vai estar cometendo nenhum crime. Então, essa defesa do cultivo pessoal, ela já está presente no nosso ativismo, ela é um dos eixos, um dos princípios que a gente define mais fortemente, e quando o indivíduo planta a sua própria cannabis, ele vai deixar de ter contato com o crime organizado, ele mesmo vai fazer um controle de qualidade, ele vai poder escolher a variedade, e vai ficar mais barato para ele também. É claro que nem todo mundo vai poder plantar, né? E eu não quero dizer que a pessoa que não planta é culpado pelo crime. Eu não entendo isso de forma alguma. Mas essa possibilidade de plantar já existe e o novo hoje ela é crime, mas não tem pena privativa de liberdade. No novo Código Penal vai deixar de ser crime. Então é um grande avanço. Porém, esse novo Código Penal ele não resolve alguns dos problemas atuais da guerra às drogas. Eu vou tratar agora de alguns. Tem um estudo conduzido pela Luciana Boité, uma jurista lá do Rio de Janeiro, estudiosa da questão das drogas, que traça a gravidade dessa situação, fazendo um perfil dos presos no Brasil. Então, hoje, no Brasil, você tem cerca de 170 mil pessoas presas em regime fechado. Dessas 170 mil, 39% estão lá porque foram condenados por tráfico de drogas. E o que mais chama é o perfil desses 39%. 66% deles são réus primários. Apenas 14% portavam arma de fogo, seja no momento do flagrante ou da prisão. Ou seja, 86% estavam desarmados. 54% desses presos por posse de droga, que foram condenados por tráfico, 54% estavam com maconha. Então, a grande maioria dos presos por tráfico hoje no Brasil é por causa de maconha. 42% dos que estão presos tinham 100 gramas ou menos de maconha. Então, hoje a gente tem aí mais de 30 mil pessoas presas no Brasil por causa de maconha, das quais mais de 15 mil estavam com 100 gramas ou menos. E 58% pegaram uma pena de 8 anos ou mais em regime fechado. Ou seja, a gente tem uma massa enorme de pessoas, a maioria jovens de 18 a 26 anos, a maioria negros, a maioria réus primários, a grande maioria desarmados, não participavam de organização criminosa e foram condenados em média a 8 anos de prisão em regime fechado, que é uma situação absurda. Para a gente entender um pouco mais dessa situação, concretamente, a gente pode exemplificar com a Papuda, que é um dos principais elementos do sistema penitenciário aqui no DF. Eu trago esse exemplo da Papuda porque ela foi recentemente considerada um presídio modelo, ou seja, os outros presídios Brasil afora são piores ainda. Então, como é que é a situação da Papuda hoje? Tem 9.300 presos, mais ou menos, cerca de 9.300, que é 3.400 a mais do que a capacidade da Papuda. Então, tem praticamente 1/3 a mais do que estava previsto. Então, obviamente, tem superlotação carcerária e todas as consequências que isso causa. Cerca de metade das pessoas que estão na Papuda, um pouquinho menos da metade, estão lá por tráfico de drogas. Então, a gente está bancando esse absurdo. Lá, as celas têm entre 6 e 8 camas. E tem entre 14 e 20 presos por cela. Então, não dá para todo mundo dormir ao mesmo tempo. Não tem cama para todo mundo. E a pessoa, ela passa 24 horas por dia trancada ali com outros criminosos. Ela não vê nenhuma árvore no seu dia a dia, durante anos. E não tem nenhum indício de que isso funcione. Não tem nenhum indício que essas pessoas saiam de lá melhores ou que parem de praticar esses crimes. Pelo contrário, normalmente elas reincidem. Então a gente custeia para elas ficarem lá e elas voltam a cometer o crime. Aí tem outra questão que nos chama muita atenção, que é o custo para manter um preso na Papuda. Um preso na Papuda custa 2 vezes
um estudante universitário da UNB fazendo medicina. Então a gente está mantendo dezenas de milhares de pessoas presas, quando a gente poderia estar dando formação para essas pessoas, poderia estar dando bons cursos superiores. Eu peguei o curso de medicina porque é um curso caro, só para a gente ter uma ideia dessa referência. Então, um preso na Papuda daria para dar educação de qualidade para 7 crianças, mais ou menos. A pena para tráfico de drogas hoje no Brasil é de 5 a 15 anos. Normalmente, essa pena é agravada, porque tem vários agravantes. Por exemplo, se for cometido perto do sistema penitenciário ou próximo de uma escola, a pena é agravada. A gente tem um caso recente, da semana passada, de um estudante de arquitetura que foi preso aqui na Asa Norte. Ele portava 6 pés de cannabis e a situação foi tão absurda que a polícia usou até helicóptero para sobrevoar a casa dele. Então, são aparatos caros, são meios desproporcionais que a gente está custeando e o perfil dele é claramente de usuário. E agora ele está preso, ele era um estudante premiado, esse ano mesmo ele ganhou o prêmio de arquitetura, já está preso há cerca de 10 dias. Outro caso absurdo de violação de direitos humanos é o caso do Ras Geraldinho. É um Rastafari de Americana, ele já ganhou prêmios de direitos humanos. Ele foi o primeiro Rastafari, a primeira igreja Rastafari do Brasil a ser registrada na esfera municipal. Então a prefeitura de Americana reconheceu a legalidade da igreja dele, mas não a circulação de cannabis, é claro. E agora ele está preso há cerca de 2 meses, acusado de tráfico. Enfim, essa proposta de novo Código Penal, ela traz alguns pequenos avanços, mas ela é insuficiente para acabar com os malefícios desse paradigma proibicionista. Além disso, essa proposta de reforma ela ainda não foi aprovada. E tem parlamentares, vários senadores, inclusive o presidente da comissão especial, que está avaliando a reforma, já disse que não vai passar. Então são pequenos avanços e não vai passar. Os senadores já estão avisando. Então, você que está indignado com essa situação, você também pode agir, seja para conscientizar a sociedade, seja para mudar essas leis absurdas. O nosso coletivo, que é o coletivo Cana Cerrado, desenvolve várias atividades nesse sentido. Nesse ano, a gente já fez 4 cineclubes. Aqui na UNB, no Balaio Café, a gente fez 2 cineclubes no Museu Nacional, que é um diálogo com a sociedade, a gente leva informação na forma de filme, e a gente faz um debate depois. A gente elaborou flyer, a gente elaborou um calendário cuja renda ajudou a Marcha da Maconha Brasília. A gente ajuda a organizar a Marcha da Maconha Brasília e já há 2 anos a gente está ajudando em Goiânia também, Marcha da Maconha Goiânia. A gente já fez também vários protestos e um que eu queria destacar foi no debate sobre o Código Penal, que é o tema que a gente está debatendo agora, que a gente foi lá com cartazes pedindo a descriminalização. E esse protesto ele foi muito bem recebido, ele repercutiu no G1, o Globo, ele repercutiu em vários meios de comunicação, vários sites, e a gente está planejando novos protestos. Eu acho que quem está indignado com essa situação tem que se mover, tem que sair do lugar. O nosso site é www.canacerrado.org, tem vários textos exclusivos, e para você que quer mudar essa situação, eu faço um convite, que é participar da reunião do nosso coletivo. Nosso coletivo Cana Cerrado vai fazer uma reunião semana que vem, na quarta-feira. Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade desse diálogo e finalizo com a seguinte mensagem: a Babilônia não vai cair sozinha. Precisaremos lutar muito e juntos. Obrigado. Eu passo agora a palavra para o Vitor Cotia, que também é meu colega de Ciência Política da UNB. Ele estudou a questão das drogas e vai poder complementar o tema.